Meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo do canal Zé Bocão Convida e hoje fui convidado aqui para a casa dele. Estou na casa dele, do grande Pedro Paulo Mendes, que tem 1000 facetas na vida, mas hoje a grande faceta dele é ser um editor de arte. Ele sempre mexeu a vida toda com arte, inclusive comigo, por isso eu conheci há 30 anos, fazendo leilões junto com ele. Por isso que vocês não sabem, eu fiz leilão de arte muito tempo com o Pedro Paulo, se divertimos muito e ganhamos algum dinheiro. Então hoje eu vim aqui na casa dele para vocês conhecerem essa figura espetacular que é o Pedro Paulo, hoje um grande editor de arte das artes de São Paulo. Então, é uma honra estar aqui na casa dele e vou apresentar para vocês, tomando, claro, o nosso esquinho, né? Apesar que ele sempre adorou, e eu também. Então, nós, uma boa companhia, e estou aqui com ele e quero apresentar ele para vocês. Então, aqui, Pedro Paulo Mendes. Vamos lá. Você é amigo meu, realmente, há uns 30 anos que ele falou, isso provavelmente seja 30 anos cravado. O Bira também, que está aqui fazendo câmera, é da mesma época. Eu fiz uma época esses leilões, sim, eram os leilões que chamavam-se Arte Até Você. Nós deslocávamos dos circuitos convencionais que se fala em arte, de galerias, e íamos para espaços culturais, espaços alternativos e fazíamos leilão somente de gravura. Por que somente de gravura? Porque a vida toda eu não fiz outra coisa que não seja gravura. Antes de começar essa entrevista, o Zé estava falando que tem um amigo dele que está pleiteando, vai pleitear o Guinness. Bom, dois amigos meus que insistem em fazer isso, de levantar o Guinness para mim como a pessoa que mais tem editado gravuras no mundo. Eu não assustei tanto com isso, não, mas eu não quero, não vou fazer isso, eu nem tenho como recolher. Antigamente, eu não tinha uma organização, eu não tinha uma marca d'água na minha estrada, eu não tenho uma história para puxar tudo que eu fiz. Então, não me interessa, não estou atrás disso. Certo. Porque eu fiz isso há muito tempo. Eu sou um cara hoje de quase 80 anos, e eu fiz isso desde os 20, que eles são muito tempo uma pessoa só fazendo isso. Certo. Claro que na Europa tem filas muito maiores que a minha, mas não ficou a vida toda na mão da mesma pessoa. Ou foram vendidas, entraram outras pessoas, ou entraram herdeiros, e assim foi. Eu não somente eu fazendo isso a vida toda. Editei artistas assim, da maior importância dentro da pintura brasileira, como Iberê Camargo, como Cícero Dias, Aldemir Martins. Aldemir, e daqui a meio do caminho eu vou te falando outros nomes, né? Certo. E isso foi feito durante uma vida, fazendo isso. Em época do mercado de arte melhor, em história do mercado pior, melhores, altos e baixos, como todo o país funciona em sobe e desce, e foi feito assim. Hoje, eu estou isolado na frente de todos que fazem isso no Brasil por uma razão muito simples, não é? A história é fácil. Nos anos 90, tinham várias pessoas grandes, firmas grandes, pessoas que editavam gravuras com uma clientela grande, e eu era o menor de todos eles. Eu era um alternativo, só que eu era mais amigo e mais próximo dos artistas do que essas pessoas que eram mais profissionais. Mas eu não tinha grana, mas eu era muito relacionado com artistas, então eu fazia isso, vendia para as galerias, eu não tinha um cliente final, era uma coisa mais alternativa. Bom, as moldurarias começaram a vender os pôsteres que eles compravam na Europa, nos Estados Unidos, do Van Gogh, vamos ficar só, depois eu lembro outro nome, da Vinci, eram reproduções. Eles emolduravam muito bem emoldurado e diziam que aquilo era uma gravura. Não com a intenção, talvez, de enganar ninguém, por não saber também. E quem comprava sem saber o que estava comprando, que não era uma gravura, que era uma reprodução gráfica, que era um souvenir de viagem. Não tem a menor
não tem uma qualidade, não teve na mão do artista, ele não viu aquilo era máquina, reproduziu na gráfica e acabou. Era feito milhares. Isso confundiu o mercado, porque todo mundo dizia, por que eu vou comprar uma gravura do Volpe, do Antônio Otaki, por X reais, se por muito menos eu compro um Van Gogh? Não, ele não está levando Van Gogh nenhum. Cara. E isso desorganizou o mercado. Essas firmas maiores, as pessoas tinham outros recursos, outras condições, em outra situação de vida, não precisavam disso, abandonaram. Eu, como não tinha nenhum recurso financeiro, só tinha aquele acervo já bastante grande de gravura, não tinha outra opção de fazer mais nada na vida, eu não pude sair. E continuei, passei momentos, muitos anos, com dificuldade financeira, mesmo tendo um patrimônio gigantesco em gravura, que foi crescendo com o tempo. Claro. Bom, entra a internet com essa força grande, houve um esclarecimento maior do que a gravura, que eu vou te falar o que acontece, o que é a gravura, que isso, aproveitar o seu canal para dar uma mensagem importante aqui, o que é uma gravura. Sim. E aí, eu fiquei sozinho. Entendeu? Hoje, mesmo outras pessoas tentam, fica difícil, porque eu meio que, o mercado é do meu escritório hoje, não há nenhuma pretensão nisso, isso é um fato. E é isso aí, isso é o que eu fiz e faço e que vou fazer até morrer. Impressionante, muito bom, porque a grande maioria que está nos acompanhando, a maioria eu acho que nunca ouviu falar o que é uma gravura. O que é um mercado realmente muito restrito, muito... hoje já sim, hoje, claro. Agora, na Europa, nos Estados Unidos, há o maior respeito, a maior credibilidade, as grandes galerias trabalham com isso. Aqui no Brasil não, porque as galerias é reticência em relação à gravura, não sei o porquê. Eles devem saber ter as suas razões. Mas talvez o preço dela seja distante de uma obra única, e eles... Hoje, com a preocupação de um lucro imediato, eles podem não dar. Por exemplo, só por uma curiosidade aqui do pessoal, por exemplo, uma gravura hoje de um artista, vamos dizer, top, do que eu tinha citado, um Aldemir Martins. Quanto custa uma gravura dele hoje? Não vou dizer do Aldemir Martins específico. Vamos dizer o seguinte, um artista de nome, de profissional. Essas gravuras vão começar hoje ali, pequenos tamanhos, uma gravura, não tem gravura hoje de menos de R$2.000. E vão a 10, 15, 20. Certo. Uma boa gravura, com uma tiragem pequena, de um artista falecido, de um artista... E quanto que uma tela dele custa? Sim, aí nós vamos para outro patamar, é outro público, né? E a gravura não pretende disputar com a pintura. A gravura, a ideia não é isso. A ideia é que você, vamos dizer, um estudante, um professor, um cara, vamos dizer, um casal, jovem iniciando uma vida, ainda não chegou, ou também não quer botar uma grana maior numa obra única de valor gerado, ele compra uma gravura, que na verdade, se você comprou uma gravura do Aldemir Martins, você tem um Aldemir Martins na sua casa. Se você comprou uma gravura do Volpe, ou de uma Antônio Otaki, ou de um Antônio Porteiro, ou de um Rubens Guerra, ou de um Cirão Franco, você tem uma obra desse cara. Essa gravura passa na mão dele. Por quê? Porque ele assinou. Ele assinou. Então, vou falar um pouquinho sobre gravura, até aproveitar o seu canal para poder dar uma pequena. A gravura são feitas basicamente em 4 técnicas artesanais. Não confundir com a reprodução, ela é um múltiplo. Tá? Como é que é feito? Você pega um trabalho, o artista faz um projeto para aquela gravura, e aí vocês combinam com ele, eu como editor e ele como artista. Eu vou cuidar de toda a produção da gravura, né? Na escolha do papel, na escolha do impressor, da técnica, e ele, o autor, vai assistir tudo isso e tudo isso vai sendo feito com os seus aprovos. Então tem 4 técnicas básicas de fazer uma gravura. Uma é a serigrafia, ou silkscreen, que é o princípio da camiseta. O silkscreen é essa aí, que é silkscreen. Tá? Então é feito desse sistema. São telas, vai se passando, gravando os fios, e fecha uma, abre a outra, e passa os outros, passa a tinta e você monta o trabalho inteiro. Isso é o silk. A outra é a litografia, cuja matriz ou litogravura. A matriz é pedra, umas pedras italianas.
Acho que está em extinção já, poucas pessoas têm isso, como parou. Essas pedras foram usadas antigamente para impressão de livros, tá? Então é desenhado, trabalha em cima das pedras, 2, 3, 4, conforme as matrizes, vai em prensas gigantes, bota o papel por cima da pedra, vem um rolo, passa 1, 2, conforme quantas necessidades tiver de quantas impressões e tira a gravura em litografia. A outra é o metal. O metal tem várias, tem a ponta seca, tem água tinta, tem água forte, maneira negra, são várias situações. Você trabalha na chapa de cobre, né? Você passa o verniz, o artista desenha, você tira o verniz, você joga no ácido, desenha, o ácido comeu aonde ficou, ele desenhou onde essas ranhuras o ácido corrói. Quando você tira a cera, essa chapa virou uma matriz. Tem uma curiosidade, o artista trabalha invertido, porque a hora que você vai imprimir isso é o contrário. Então é uma coisa que tem que saber o que está fazendo, né? Aí você faz isso. A outra é a xilogravura. A xilo, geralmente é uma coisa que o artista trabalha muito sozinho. Esses caras que fazem essas poesias de cordel, ali aqueles livretos são todos feitos de xilogravura. Você desenha na madeira, risca a madeira, esculpe a madeira por favor da matriz, joga tinta, papel e imprime. Aí você tem o que se chama tiragem. Você escolhe quantas gravuras você quer fazer daquela imagem. Então vamos dizer que você queira fazer uma tiragem de 30, 40, 50. Quanto menos tiragem, mais caro, né? Nem sempre. Vou te colocar isso. Se você fizer uma gravura lindíssima e fizer com ela com a tiragem de 300, você vai vender tudo. Se você fizer uma gravura que não agrada com a tiragem de 10, você vai bicar com as 10 gravuras. Exatamente. Entendeu? O que existe é, se o trabalho é bom, bem feito, você não tem tanto rigor assim com a tiragem. Quer dizer, não é bem isso. Claro que menor a tiragem deverá valer mais do que a outra, mas eu só estou... Mas não é uma regra. Não é uma regra. E isso é numerado por tradição a lápis. Então você numera 1/. Eu tenho em casa algumas gravuras. Eu sei que você tem. E boas gravuras. Uma do funk. Se você fizer 1/20, 2/20, até 20/20, você faz, o artista assina e você destrói as matrizes. Isso não vai ser mais efeito. Fechou ali a edição. Então, se a tiragem for de 60, é apenas aquela 60. Tá? Então, por isso que ele falecido, ela vai valer muito mais. Sim, porque essa gravura fechou. E nem com ele viu. Essa imagem não acontece mais. Eu vou te mostrar aqui. Isso aqui é um álbum que eu fiz de um artista baiano, vivo, muito interessante, importante. Mas aqui é uma série. Eu vou te mostrar apenas uma delas para você ter ideia do que a gente está falando. Nós não falamos. Isso é uma gravura. Você fez em papel cortado. A tiragem é de 50, esse é o exemplar número 8. Espetáculo, né? E ela é assinada. O artista chama Aurelino. Artista baiano. Baiano. Bonito. É uma beleza de gravura. Beleza de gravura, cores, tudo quanto é jeito. Essa outra imagem dele. Maravilha, outra dele aqui, Aurelino. Isso aqui, ó, para vocês entenderem na prática. A técnica que foi feita aqui é a serigrafia. Cada cor é uma matriz. Muito legal. Então, é isso aí. Ó. Ótimo. Bom, nós vamos parar um pouco aqui, porque com o Pedro Paulo é muita história, é muita coisa. E eu quero no próximo bloco falar com o Pedro Paulo uma coisa impressionante que ele já fez na vida. O Pedro Paulo fez até filme. Mas isso fica aqui para o próximo bloco. Por enquanto, um abraço, até o próximo bloco. Obrigado.